Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estudar os lipídios. Eu sou o professor João Paulo e eu vou trazer para vocês muitos detalhes sobre essa categoria orgânica de suma importância para a nossa vida, tá bem? Logo após a vinheta. Então, falando aqui sobre os lipídios, a gente tem que caracterizar para estudar cada grupo de lipídio que é de suma importância aqui para a gente. Primeira coisa, gente, os lipídios são substâncias apolares, né? Isso significa que eles não se misturam com água. Você não consegue dissolver um óleo em água, tá? Quando você observa, por exemplo, uma panela que está lá no fogão da sua mãe, na sua casa, por exemplo, né? Você tem lá água e ela coloca aquele óleozinho lá por cima e ele fica boiando, ele não se mistura. Por mais que você bata água e óleo no liquidificador, depois vai acontecer uma separação. Por quê? Porque a água é uma substância apolar. Tá? Perdão, a água é uma substância polar, né? A água é polar e os lipídios são substâncias apolares, ok? Então não há essa mistura. Para você dissolver, para você fazer essa dissolução dos lipídios, você tem que usar um solvente também apolar, né? Lembra que da química lá, semelhante dissolve semelhante, lembra disso? Muito bem. Os lipídios, eles são moléculas de altíssima capacidade energética. Então, por exemplo, nós temos um armazenamento de gordura, por exemplo, que é um tipo de lipídio, no nosso tecido adiposo. Para você ter uma ideia, se a gente armazenasse, ao invés de gordura, armazenasse carboidrato, a gente teria um peso aí de mais ou menos quase o dobro. Tá? Pra você ter uma ideia, para a gente ia ser inviável o nosso corpo ser muito pesado, porque o animal precisa de movimento, o animal precisa se deslocar, né? Buscar alimento, buscar abrigo, então não seria viável. Então a nossa maior reserva é a reserva na forma de gordura, tá ok? Que é um tipo de lipídio que eu vou já falar aqui, que são os glicerídeos. Então, os lipídios, recapitulando, são apolares, não se misturam com a água, porque a água é polar, tá certo? Tem uma alta capacidade energética e tem algumas funções importantes. Aqui eu coloquei as básicas e ao longo da aula eu vou mostrando mais funções para vocês. Bom, então vamos lá. Nas funções são energética, como a gente acabou de ver, nós armazenamos a gordura e também os vegetais armazenam óleo nas suas sementes, por exemplo, para o desenvolvimento embrionário. Então tem essa função energética bem colocada aqui para a gente, bem importante. Tem a função estrutural, a gente vai mostrar aqui para você que, por exemplo, a membrana plasmática das células é formada por um tipo de lipídio também, que são chamados fosfolipídios. Então elas vão formar a estrutura da membrana plasmática. Lembrando também que essa gordura, né, essa estrutura que é formada do tecido adiposo, também tem esse papel, além de estrutural, o papel, por exemplo, de ser um isolante térmico para a gente. Note que a pessoa, quanto mais ela tem tecido adiposo, ou o animal, né, quanto mais o animal tem tecido adiposo, mais ele está protegido do frio. E funciona também como uma proteção mecânica. Então, quando o animal tem uma pancada, leva uma queda e tal, se machuca, né? Mas o tecido adiposo ele funciona como uma proteção, sobretudo para os órgãos internos. Então, nós temos aqui a função energética, recapitulando, estrutural e também a função hormonal, visto que alguns hormônios que nós temos são formados por lipídios, né, os chamados hormônios esteroides, ok? A gente vai ver passo a passo essas funções aqui e mais algumas também, como eu falei para você ao longo da aula. Professor, então quais são os lipídios que nós temos e quais são os grupos que a gente vai estudar? Os lipídios, os grupos são os glicerídeos, né, que é esse grupinho aqui dos óleos e gorduras que a gente vai ver aqui agora. O grupo dos fosfolipídios, formadores, por exemplo, da nossa membrana plasmática. O grupo dos cerídeos, né, que vão formar as ceras, que a gente vai ver já já quais são as funções mega importantes das ceras. O grupo dos esteroides e o grupo dos carotenoides. Então agora a gente vai estudar cada um desses grupos aqui de lipídios tão importantes para a gente, tá bom? Então vamos começar por aqui, vamos começar pelos glicerídeos, que no caso, como eu falei anteriormente, são os óleos e as gorduras. Vamos lembrar de uma coisa, na temperatura ambiente, né? Professor, defina a temperatura ambiente? É mais ou menos 25 graus, temperatura média, digamos assim. Tá? Uma temperatura ambiente, não de um lugar muito frio, né? Não do Alasca. Temperatura ambiente aqui do Brasil, vamos pegar aí 25, 30 graus. Então, os óleos, primeiramente, a gente pode dizer que eles são de origem
vegetal, tá? Você vai encontrar esses óleos aqui nos vegetais, tá certo? E que nessa temperatura ambiente, que eu acabei de falar, na temperatura ambiente, eles são líquidos. Eu vou já mostrar aqui na molécula por que é que eles são líquidos, tá certo? Já as gorduras, elas tendem a ser o quê? De origem animal, tá certo? A gordura na origem animal e na temperatura ambiente, os lipídios do tipo gordura, eles vão ser sólidos, tá? Eles vão ser sólidos. E a chave está aqui nessa molécula. Olha, gente, os glicerídeos são formados por quê? Eles são formados pelo álcool glicerol, que você observa aqui, ó, o glicerol, tá certo? Tá? Esse glicerol ligado a cadeias de ácidos graxos. E aí eu queria já pedir licença aqui para você, porque não cabe no quadro, tá certo? Colocar aqui uma cadeia muito longa com vários carbonos, então isso aqui é apenas uma representação. As cadeias de ácidos graxos aqui são realmente bem maiores, mas você consegue entender perfeitamente o que eu quero te explicar com isso daqui, tá bem? Então veja bem, nós temos aqui cadeias grandes de ácidos graxos, vários carbonos, tá certo? E essas cadeias, esses ácidos graxos, eles são compostos de caráter ácido mesmo, tem um C-OH. Aqui você não vai ver o H porque houve a ligação, existe uma ligação aqui dessa cadeia com o glicerol, com a perda de uma molécula de água, tá certo? Então, são normalmente 3 cadeias quando você tem um triglicerídeo, né? Já ouviu falar de triglicerídeo? É exatamente isso, né? O glicerol ligado aqui a 3 cadeias de ácidos graxos. Eu quero te mostrar aqui um detalhe muito importante, você está vendo aqui uma coisa diferente, ó. Tá? Quando a gente fala das gorduras, as gorduras têm cadeias que são cadeias saturadas, ó, saturadas. Veja bem, essas ligações simples são as ligações saturadas, né? São as saturações, digamos assim. Agora, você pode observar aqui ligação dupla. E essa ligação dupla aqui é uma insaturação, tá? A ligação dupla é uma insaturação e as simples são as ligações saturadas. Então veja bem uma coisa importante. Quando a gente fala de gorduras, as moléculas de gorduras têm todas as suas cadeias lineares retinhas aqui. Então as moléculas conseguem se agrupar mais. Elas estão mais unidas, mais juntas, tá? Por isso que a gordura tende a ser o quê? Tende a ser sólida. Então essa é a razão para que as gorduras sejam sólidas em temperatura ambiente, por conta das ligações que elas têm, que são todas ligações saturadas, ok? Entendido isso? Agora, quando você observa os óleos, eles apresentam essa dupla ligação, que é a insaturação. E essa dupla ligação faz com que as moléculas fiquem mais afastadas. Então quando você vê, por exemplo, um óleo de soja, né, um óleo de um azeite, tá? Um azeite de oliva, tá certo? Você vê que ele é líquidozinho, por quê? Porque ele tem essas insaturações, então as moléculas estão mais afastadas. Então isso é interessante para a gente. Inclusive para o nosso metabolismo, esses óleos são mais facilmente quebrados, porque essas moléculas não estão tão condensadas. Por isso que é interessante na nossa dieta nós temos óleos, tem um azeite de oliva, um azeitezinho, né, do tipo extra virgem, que é bem puro, tá certo? Então por essa razão que a gente prefere, né, a alimentação baseada nisso. Tá bom? Então grava bem, eu vou falar para você também aqui sobre um processo de conversão desses óleos, tá? Do seu estado líquido para o estado sólido, um processo chamado de hidrogenação catalítica. Eu vou mostrar para você isso também no slide. Bom, então por essa razão nós temos aqui, recapitulando, o glicerol, 3 cadeias de ácidos graxos, aí eu vou ter um triglicerídeo. Se eu tiver somente ligações simples, eu vou ter ligações saturadas aqui e essas moléculas estão mais próximas. Se eu tiver a insaturação, essa cadeia ela curva assim, ó. Note que a cadeia fica curva e as moléculas ficam mais afastadas, indo para o estado líquido. Então vamos continuar aqui na virada do quadro. Então, pessoal, nós temos aqui as gorduras saturadas, que você percebe o seguinte, que na cadeia existem as ligações saturadas simples. Por essa razão, essas moléculas são mais fáceis de ser compactadas e por isso mais difíceis de serem metabolizadas pelo nosso organismo. Então a gente tem que ter um cuidado especial com essa alimentação com muita gordura, porque isso pode trazer sérios problemas, como arteriosclerose, como aumento da pressão arterial, etc. Tá bom? E no caso dos óleos vegetais, do azeite de oliva, por exemplo, por que eles são líquidos?
Já te falei, né, vou explicar aqui mais uma vez, que é porque tem a ligação dupla, né, a insaturação. Então, essa insaturação faz com que a molécula se curve. E aí, elas não ficam facilmente estocáveis, digamos assim. Tá? E além do que, a alimentação baseada nesses azeites, por exemplo, de oliva, extra virgem, que é o mais puro, ele contribui com a nossa alimentação, né? Ele contribui com a nossa saúde, em detrimento de você utilizar, por exemplo, uma gordura, que é péssimo para a nossa alimentação. Você pode também já ter visto na margarina da sua casa e pensar assim, cara, mas essa margarina vem de um óleo vegetal e esse óleo era para ser líquido. Por que ele ficou sólido? Por que está na forma de margarina? Aí é que está. Existe um processo chamado de hidrogenação ou hidrogenação catalítica, onde lá em laboratório, nas fábricas, eles quebram as ligações duplas, tá? As ligações duplas são quebradas, quase não sai agora, as ligações duplas são quebradas, né? E aí existe a adição de hidrogênio. Então as cadeias ficam retinhas, conseguem se estocar mais e aí a substância passa para o estado sólido, o que é péssimo para a nossa saúde, tá? Se você tiver de escolher entre manteiga e margarina, é melhor até escolher a manteiga, porque a margarina ela tem ainda mais essa capacidade de ficar armazenada no nosso organismo, tá certo? E causar danos, causar a esclerose dos vasos, a aterosclerose, enfim, causar sérios problemas para a nossa saúde, tá? Como eu falei também, o nosso armazenamento de gordura fica aqui abaixo da pele, a gordura subcutânea, como você está vendo aqui nesse desenho, tá? Então, se a pessoa aumenta a sua reserva de gordura, é lá que vai aumentar também. Quando a pessoa engorda, tá com um pezinho acima do normal, é porque essa camada está aumentando. E nos vegetais, o estoque desses óleos, né, desses lipídios glicerídeos, são feitos aqui, ó, na semente, que é justamente a reserva que esses óleos vão utilizar para crescer, para se desenvolver, que a semente vai utilizar para se desenvolver, ok? Muito bem, então vamos continuar aqui, ó. Os lipídios, de maneira geral também, né, os glicerídeos, eles têm os seus ácidos graxos, a gente sabe disso, nós não podemos viver sem os lipídios, eles são imprescindíveis, por exemplo, para a nossa constituição, para as estruturas da gente e também para que a gente possa absorver as vitaminas lipossolúveis. E tem dois tipos que eu quero chamar a atenção aqui de ácidos graxos, que são o ômega 6 e ômega 3, tá? Você não é obrigado a saber o nome do ácido aqui, ácido linoleico, né, ácido araquidônico, não. Mas eu quero que você saiba que esses ácidos graxos, desses grupos, famílias, ômega 3 e ômega 6, contribuem com a nossa saúde, tá? Eles são responsáveis por fazer com que a parede dos nossos vasos sanguíneos tenham mais resistência, tá? Os capilares sanguíneos em geral são responsáveis também por manter a fluidez da nossa membrana plasmática. Isso aqui tudo estou falando da ômega 6 e a ômega 3, tá? Que você não é obrigado a saber os nomes que eu estou te falando aqui, eu coloquei só para que você tenha um conhecimento geral, mas você encontra nos óleos de soja, óleo de canola, óleo de peixes marinhos em geral, como por exemplo salmão, coma salmão à vontade, faz muito bem, a sardinha, a cavalo e a truta. Olha só que interessante, esses ácidos graxos, eles diminuem a formação de coágulos na gente, os coágulos esses que são responsáveis por causar infarto do miocárdio, reduzem o colesterol excessivo do sangue, né, os triglicerídeos do sangue, ajudam também a normalizar a pressão sanguínea, está tudo aqui escrito para você, ó, tudo mastigadinho, né, e atenuar também os estados inflamatórios como a artrite reumatoide. Então, esses, com certeza, ácidos graxos, né, as famílias aí, ômega 3 e ômega 6 são indispensáveis para a gente. Então agora vamos falar sobre os fosfolipídios e também sobre as ceras, né, os cerídeos. Então vem comigo aqui, veja bem. Primeiramente, os fosfolipídios têm uma diferença, eles são formados pelos ácidos graxos também, tem aqui os ácidos graxos, mas estão ligadas ao glicerol, que tem uma novidade aqui na sua estrutura. Esse glicerol vai estar ligado a um grupo fosfato. E esse grupo fosfato faz o que com essa molécula? Faz com que ela se torne polar. Ou seja, faz com que essa estrutura aqui tenha atração pela molécula de água. Ou seja, essa cabecinha aqui da molécula, isso aqui é um fosfolipídio. A gente costuma dizer que isso aqui é uma cabecinha, que são as perninhas, tá? Então essa regiãozinha aqui da cabecinha, digamos assim, é uma região polarizada. Se ela é uma região polarizada, ela tem atração por essa água. Se ela tem atração por água, a gente fala que ela é o quê? Hidrofílica, ou seja, é uma região hidrofílica, o que vai ser de grande importância para a finalidade dele, que é formar o quê? A membrana plasmática. Aqui você vê um desenho, uma representação da membrana plasmática celular. E essas cabecinhas aqui, ó,
que são o quê? Polares, estão tanto ligadas aqui ao meio extracelular, onde existe o contato com a água, também no meio intracelular, onde também vai existir o contato com a água, tá certo? E essas perninhas aqui, as caudas de ácidos graxos, elas são o quê? Elas são apolares. Portanto, essas regiões elas vão ser o quê? Elas vão ser hidrofóbicas, tá? Essa região aqui é uma região hidrofóbica. Por isso que ela fica organizada assim para dentro, tá? Fica organizada para dentro, como está aqui na figura, para não ter esse contato com a água, tá certo? Inclusive você percebe que aqui nessa cadeia grandona de carbono, hidrogênio, de ácido graxo, você está vendo que ela tem a perninha assim dobrada. O que é que você suspeita que seja isso daí? Uma ligação dupla. E isso é importante para aumentar a fluidez da membrana plasmática. Isso é importante porque elas não ficam tão juntas. Logo, a membrana plasmática ela não é tão rígida, ela é fluida, né? A gente vai ver lá na frente que isso aqui é o chamado modelo do mosaico fluido. Além do que, essa membrana plasmática, ela também vai apresentar aqui, ó, proteínas, tá? Ela vai apresentar proteínas. E eu já quis colocar aqui para você entender que a membrana plasmática não tem só esse lipídio, fosfolipídio. Ela também vai apresentar, no caso da membrana animal aqui, o colesterol, tá certo? E esse colesterol, nas nossas células de animais, elas vão fazer o que? Aumentar a fluidez da membrana. Tá? Vão fazer com que a membrana seja ainda mais resistente e mais fluida, ok? Então, esse aqui é o papel dos fosfolipídios, formação dessa nossa estrutura aqui fundamental para as células, que é a membrana plasmática, ok? Tranquilo? Fosfolipídios. Com relação aos cerídeos, o que é que nós temos? Nós temos que os cerídeos, eles vão ter uma estrutura maior. Você vai ter aqui os ácidos graxos agora, mas estão ligados a álcool de cadeia longa. Então não é o mesmo álcool glicerol, são álcools diferentes de cadeia longa. E o principal papel, a coisa que é cobrada nos vestibulares, em provas, é que você entenda onde é que eu vou encontrar esses cerídeos. Então você pode encontrar aqui na colmeia, né, nos favos de mel. Professor, eu pensei que isso aqui era de glicose. Não, gente, glicose é o conteúdo. Tá? O conteúdo, o melzinho da abelha está lá dentro, mas a estrutura do favo, a forminha, tá certo? Ela vai ser feita de cera também. Uma outra coisa muito importante, eu vou encontrar também na casca dos vegetais, das árvores, essa suberina aqui, ó, essa suberina, tá? O suber da casca do vegetal, ela é formada de cera também é um cerídeo, que vai ter um papel muito importante. Essa casca do vegetal, ela protege ele de injúrias, né, de pancadas, de granizo, da ação de animais. Ela também acaba sendo um isolante térmico, um protetor. Então, essa casca também é de cera, tá? Muito importante para a estabilidade do vegetal. Você vai encontrar também uma camada aqui em cima, uma camadinha de cera sobre as folhas, formando aqui a cutícula. Tanto é que lá na botânica a gente sabe que existe uma transpiração cuticular. E para que existe essa camada de cera sobre as folhas? Essa camada de cera sobre as folhas que existe aqui, ela evita a perda, anote aí, ela vai evitar a perda de água por transpiração, ok? Ela vai evitar a perda de água por transpiração. E o mesmo acontece nos frutos aqui, ó. De vez em quando, você pega uma maçã, por exemplo, tudo bem que é pseudofruto, eu sei, tá? Mas é um fruto, vamos chamar de fruto aqui agora, ou qualquer outro fruto, tá? Ela tem uma camada aqui de cera, justamente para evitar essa perda de água excessiva também. Então, no caso das folhas aqui, ó, e dos frutos, o papel é esse, é evitar que ele desidrate, é um papel de proteção, ok? Entendido? Vamos para a próxima parte dessa aula agora. Galera, e os esteroides, né? Os hormônios, os lipídios esteroides, como é que eles são? Os esteroides, eles vão diferenciar-se dos glicerídeos e das ceras e são uma categoria especial, né? São moléculas formadas por átomos de carbono interligados, mas que vão formar anéis carbônicos, como você está vendo aqui, ó, anéis carbônicos, tá? Que vão conter carbono, obviamente, oxigênio, tá bem? Então aqui você tem o colesterol, tá? Que é um constituinte das membranas plasmáticas, como eu já falei, e a fonte dos hormônios esteroides que nós temos no nosso corpo também, ok? A vitamina D2, ó, que pode ser produzida pela ação da pele, tá certo? Pela ação, perdão, da luminosidade da nossa pele. Nós temos também aqui o cortisol,
tá certo? Que é um hormônio do córtex da suprarrenal. Então, tudo isso daí, você está vendo também na última figurinha aqui, ó, a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Então, esses hormônios esteroides, né, como por exemplo o cortisol, que é responsável pelo nosso processo de absorção de sais, mas que também é um hormônio considerado hormônio do estresse, que quando você está estressado ele aumenta muito, tá? Mas que é um hormônio importante. Fora a parte que aumenta muito, é um hormônio que vai regular o nosso metabolismo também. A testosterona, que no homem dá a voz mais grave, a massa muscular, a produção de espermatozoides, a pilosidade do corpo, né, mais pelos no corpo. Então todos esses aqui são hormônios esteroides, tá? E que derivam do colesterol também. O estrogênio e a testosterona, ó, são os hormônios sexuais masculinos e femininos, eles são produzidos a partir desse colesterol. Então isso é uma categoria importante. Quando a gente fala também dessa parte de esteroides, logo vem à cabeça da gente, né, as lipoproteínas, o LDL e o HDL. Vamos tentar entender agora aqui, vamos entender, né, o que é aqui cada um deles. Então, LDL do inglês significa Low Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de baixa densidade. Esse aí é considerado colesterol ruim, tá? Por quê? Porque ele é de baixa densidade, porque o percentual dele de colesterol é alto e o percentual de proteína é baixa. Além do que, isso faz com que ele tenha a densidade mais baixa, que a proteína é mais pesada, mas nele a quantidade é pequenininha. É diferente do High Density, que tem mais proteína. Tá? Além do que, esse colesterol que é sintetizado, o colesterol que é todo sintetizado no fígado, ou o colesterol que é absorvido lá no nosso intestino, tá? Ele vai ser transportado através do sangue, né? Através do LDL para os diversos tecidos do nosso corpo, tá? Nos quais o conjunto colesterol, proteína é englobado e degradado pela célula. Ou seja, esse LDL ele vai tirar o colesterol lá do nosso fígado, né, ou da absorção intestinal, e vai levar para as células. Tá? Só que o excesso desse LDL, que é o colesterol ruim, ele começa a se depositar nos vasos sanguíneos, criando placas aqui que você está vendo aqui nessa figurinha, ó, tá? Ocasionando aterosclerose. Já quase não sai de novo. Então tá aqui, ó, fazendo com que a gente tenha essa obstrução e podendo levar a pessoa até o infarto do miocárdio. Então o LDL é ruim por essa razão, tá? Ele leva o colesterol sintetizado produzido pelo fígado até as células, mas o excesso deles pode começar a obstruir os vasos, tá bom? Já o HDL, o High Density Lipoprotein, né, lipoproteína de alta densidade, ele faz o processo inverso. Ele, além de ter mais proteína do que colesterol, ele capta parte desse colesterol do sangue e transporta para o fígado, onde o fígado degrada esse colesterol, formando, por exemplo, a bile, tá? Que essa bile vai ser importante na nossa digestão, a gente vai ver na aula de digestão. Então, essas proteínas, o HDL, ele ajuda, no caso, a eliminar o colesterol do sangue, o excesso de colesterol. Por isso que ele é chamado de colesterol bom, tá? E uma observação que é importante. Acredita-se que a ingestão dos óleos vegetais insaturados, que a gente já viu aqui, o azeite de oliva, né, tá, como presente aqui no azeite de oliva, ajuda a manter os níveis normais de colesterol no sangue, né, e a aumentar a produção do HDL. Por isso que é tão bom, mais uma vez, a gente ter essa alimentação contendo esses óleos vegetais, especialmente o azeite de oliva. E por último, mas não menos importantes, vamos falar aqui dos carotenoides, né? Que são pigmentos de cor avermelhada, alaranjada, amarelo, né? Que são normalmente insolúveis em água, óbvio, pelo fato de serem lipídios, tá certo? E estão presentes nas células de todas as plantas que desempenham esse papel de fotossíntese, tá? Formando aí substâncias fundamentais para esse processo, como a xantofila, a eritrofila, estão presentes lá também, ok? Os carotenoides também são fundamentais para muitos animais, como é o nosso caso, tá? Os carotenoides, por exemplo, a gente ingere o beta-caroteno de uma cenoura, de um vegetal que contém esse pigmento, lá no nosso fígado ele é metabolizado e aí nós temos a quebra dele produzindo, como mostra aí na figura, ó, você está vendo aqui uma molécula de beta-caroteno, tá? E ela vai produzir aí duas moléculas de vitamina A para a gente, essa vitamina A que é importantíssima na produção de um material, de uma substância chamada retinal, que é sensível à luz e que nos ajuda a enxergar, ou seja, da saúde da nossa retina. Nós não podemos ficar sem a vitamina A. Inclusive, na aula de vitaminas, a gente vê
que com essa carência da vitamina A nós podemos ter dois quadros. Um que é a cegueira noturna, tá? Que é a dificuldade de captação de luz à noite, e o outro que é o ressecamento da córnea, que seria, né, no caso, a xeroftalmia, tá ok? Lembrando que esses carotenoides foram observados pela primeira vez nas cenouras. E como é que fala cenoura em inglês? É carrot, né? Então, carotenoide, olha aí, ó, ficou carrot, de carotenoide, tá bom? Então, com isso, a gente encerra aqui essa aula super importante de lipídios. Espero que você tenha aprendido tudo. Caso, fiquei com alguma dúvida, volta lá no começo, tá? Para que você consiga entender muito mais. Compartilhe essa aula com as pessoas. O meu interesse, mais uma vez, é que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui de biologia, tá? Que possa ser útil na vida de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa lá o sininho para receber as notificações e saber todas as vezes que eu postar uma aula ou um conteúdo novo. Grande abraço e a gente se vê na próxima aula.